Olá pessoal, hoje eu vim aqui para gravar mais um Desmitificando a Odontologia com Bruna Machado. Primeiramente eu queria agradecer a participação de todos, eu tô super feliz porque o pessoal tá participando bastante, a gente recebeu várias perguntas, inclusive por isso eu vou segmentar os assuntos para responder as perguntas de vocês. Cada semana eu vou falar sobre um assunto. Uma semana eu vou falar sobre clareamento, na outra semana eu vou falar sobre lentes de contato, na outra semana eu vou falar sobre ortodontia, porque daí eu consigo responder as dúvidas de vocês e não deixo ninguém de fora. Nessa semana eu vou começar falando sobre o clareamento, que foi o que a gente recebeu mais dúvidas, tá? Eu vou começar falando então sobre a diferença do clareamento a laser e o clareamento caseiro, que as pessoas perguntaram bastante. Qual a diferença entre um tratamento e outro e se tem um tratamento melhor que o outro, se o clareamento a laser é melhor que o clareamento caseiro. Então, o clareamento caseiro é aquele clareamento onde o dentista faz um molde dos dentes do paciente e confecciona uma moldeira, aquela moldeira em silicone. E ele entrega para o paciente um gel de concentração baixa que o paciente vai realizar o clareamento em casa, com o acompanhamento do dentista. Toda semana o paciente vai ir ao consultório para o dentista verificar, ver se o paciente está realizando conforme as orientações dele. É um tratamento mais longo, porque o paciente vai realizar até um mês. E ele vai usar de 1 a 2 horas por dia. O clareamento a laser, ele é um clareamento mais rápido. É usado um gel também, mas é usado um aparelho de laser, que ele vai ativar esse gel e vai fazer com que o tratamento seja mais rápido. E em 2 consultas, com intervalo de 1 semana entre elas, uma consulta de 60 minutos, o clareamento está feito. Então, na verdade, a diferença entre um e outro é que a concentração do gel do clareamento a laser é mais alta, então o clareamento ele é mais rápido. E o clareamento a laser, ele tem muito menos sensibilidade, porque o laser que ajuda a ativar esse gel, ele tem um efeito anti-inflamatório, então ele inibe a sensibilidade que o paciente possa vir a sentir. E tem pacientes, às vezes, que tem algumas trincas nos dentes, tem pacientes que têm algumas retrações de gengiva, que tem algumas lesões de abrasão, que são aqueles desgastes nos dentes perto da gengiva, e que se eles realizam o clareamento em casa, eles não sabem como proteger aquelas áreas e acaba pegando o gel e aquilo acaba gerando uma sensibilidade aumentada, então o clareamento acaba sendo muito mais desconfortável. Então, na verdade, não existe o clareamento que seja melhor do que o outro, existe o clareamento que é mais confortável que o outro. O a laser, ele é muito mais confortável, porque ele não dá toda aquela sensibilidade e ele é muito mais rápido que o caseiro. Mas melhor o resultado não interfere. Os dois atingem um resultado super bom e não tem nenhum que seja melhor do que o outro, tá? Vamos ver aqui a próxima pergunta que eu selecionei, que eu achei bem importante. Se o clareamento funciona em restaurações? Não funciona em restaurações, tá, pessoal? O clareamento, ele funciona só na estrutura dentária. Então, pacientes que têm restaurações escurecidas ou pacientes que têm próteses de porcelana, próteses que já escureceram, tem que ver junto com o seu dentista possibilidades ou de fazer polimento nessas restaurações ou de fazer alguma troca dessas restaurações, porque o clareamento ele só vai clarear a estrutura dentária, a restauração não. Por isso que é importante, antes de realizar um clareamento, consultar o dentista e fazer o clareamento com a orientação do dentista. Porque muitas vezes as pessoas vão lá, compram uma fita ou compram um gel e realizam o clareamento. E aí tem uma restauração num dente anterior. E a estrutura dentária clareia e o dente não. E aí fica aquele dente metade claro e metade escuro, porque a restauração não clareou. Então a gente não consegue clarear restaurações com o clareamento, somente estrutura dentária, tá? Outra coisa que perguntaram bastante, as contraindicações do clareamento. Aonde que o clareamento está contraindicado? Na verdade, pessoal, quando que a gente contraindica? Pacientes muito jovens, né? Pacientes com menos de 15 anos, a gente não costuma fazer clareamento porque o esmalte dentário, eles têm uma impermeabilidade muito grande e a polpa dentária também é muito grande, então a sensibilidade que o paciente sente é maior, então a gente não costuma realizar. E também para a gente não ficar instigando esse apelo estético, né, nos adolescentes tão cedo, então a gente não costuma realizar.
e grávidas e lactantes, tá? Não tem nenhum artigo científico, não tem nada ainda comprovando que o clareamento faça algum mal, principalmente o clareamento realizado no consultório, porque o ácido, o gel, ele toca só em tecido duro, né? Só em dente. Mas, como ele é um tratamento que não é urgente, não é uma coisa de urgência, ele é puramente estético, não tem por que a mãe, né, durante a gravidez ou durante a amamentação, não tem por que ela não esperar passar esse período para poder fazer o clareamento, tá? Então, assim, não chega a ser uma contraindicação, mas nós dentistas geralmente esperamos passar esse período para daí sim a gente poder realizar esse tipo de tratamento, tá? Uma outra pergunta que eu achei muito interessante também é de quanto em quanto tempo que a gente pode realizar o tratamento, tá? Uma coisa que eu acho bem interessante, pessoal, é que a gente tem que ter um pouco de cautela, né? A estética é super legal, a gente tem que estar sempre bonito, dentes brancos dão uma aparência de cuidado, de higiene, mas a gente tem que cuidar o limite, né, entre o saudável e então assim, a gente pode realizar clareamento no mínimo a cada 6 meses, tá? O ideal é que a gente dê intervalo de pelo menos 1 ano entre um clareamento e outro. Até porque depois que a gente realiza o clareamento, o nosso dente, por mais que ele vá pigmentando, de acordo com a nossa dieta, e depois, numa próxima semana que a gente vai voltar a falar do clareamento, eu vou falar só sobre os alimentos que pigmentam os dentes, tá? Mas isso vai ficar numa próxima semana que a gente falar sobre clareamento. O nosso dente, ele nunca mais vai voltar àquela cor inicial tão amarelada antes do clareamento. Então não tem necessidade da gente ficar fazendo clareamento muito menos de 6 meses ou muito menos de 1 ano. Então assim, o período ideal para se realizar o clareamento é a cada 1 ano, a cada 2 anos, né? Então é importante sempre o paciente ter aquela cumplicidade com o seu dentista. Né? Então é o paciente realizar as consultas frequentes com o dentista, é ele conversar com o seu dentista, é eles avaliarem juntos a necessidade. Ah, eu acho que meus dentes amarelaram bastante, ou acho que não, e juntos eles resolverem isso aí, tá? É bem importante esse auxílio do profissional, sempre ter um profissional por trás da realização desse tipo de tratamento, tá? E por último, né, a última pergunta de hoje, se as pastas de dente que prometem clarear os dentes, se elas cumprem o que promete. Essa pergunta eu achei muito boa, porque hoje em dia a gente vê um apelo da mídia muito grande, né? A gente vê muita propaganda na televisão, pasta clareadora, pasta branqueadora de dentes, pasta para isso, pasta para aquilo. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, com esse tipo de coisa. Que nem hoje em dia a mídia social tá bombando por tudo. E a gente vê no Instagram, a gente vê Facebook, as pessoas colocando receita caseira para clarear dente, receita caseira para fazer cabelo crescer. A gente vê receita caseira para tudo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, pessoal. Então essas pastas de dente que prometem clarear os dentes, na verdade, elas têm um pouco de abrasivo nessas pastas. Então o que elas fazem? Elas funcionam como um coadjuvante. Elas dão um tipo de polimento nos dentes, né? Elas removem algumas manchas superficiais que os nossos dentes têm, umas manchas bem superficiais. Então se o paciente realiza profilaxia no dentista, o paciente faz um clareamento, ele pode usar essa pasta como um coadjuvante para manter a profilaxia, para manter o clareamento. E ele não pode usar essa pasta diariamente, ele não pode usar essa pasta todos os meses, ele tem que fazer o uso dessa pasta eventualmente, conforme a orientação do seu dentista, tá, pessoal? Por quê? Porque se vocês pegarem essas pastas, botarem no dedo e passarem um dedo contra o outro, vocês vão ver que parece que tem uma areiazinha, e de fato aquilo ali é um abrasivo. Então, se vocês usarem todo dia, ela vai acabar removendo a camada superficial do esmalte. E isso, com o passar do tempo, vai causar danos. E essas receitas caseiras de clareamento em casa, clareamento com bicarbonato, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque eles vão causando a abrasão. Clareia o dente? Claro que clareia. Por quê? Porque vai removendo a camada superficial do esmalte, né? Então, por isso, eu volto a ressaltar a importância sempre do acompanhamento com o profissional. Então, essas pastas de clareamento, sim, elas são coadjuvantes no tratamento
do clareamento no tratamento da profilaxia. E outra coisa que eu costumo brincar com os meus pacientes, se vocês são acostumados a comer bolacha, tomar refrigerante, tomar café, não passar fio dental, não escovar os dentes muito seguido, pasta de dente clareia o dente? Ah, com certeza clareia. Escova de dente clareia o dente? Com certeza clareia. Qualquer coisa que tu usar, desde que tu limpe o dente, vai clarear, porque tu não é acostumado a fazer a tua higiene. Então, o que é importante pra gente manter os nossos dentes limpos, né? Com um aspecto limpo e saudável? Escovação, uso do fio dental, um colutório, né? De vez em quando é bom para manter um hálito saudável. E aí, vocês, junto com o dentista de vocês, avaliem o que vocês acham, a necessidade de clarear, de não clarear, de quanto em quanto tempo, né, pessoal? Então, assim, continuem mandando as perguntas de vocês. Espero ter esclarecido um pouco das dúvidas de vocês. Respondi 5 perguntas hoje pra gente não estender muito o vídeo. Semana que vem vou falar um pouco sobre as lentes de contato, que eu também recebi muitas perguntas sobre lentes de contato, mas eu resolvi começar pelo clareamento pra gente fazer sobre a ordem das coisas. Porque pra gente fazer um tratamento estético, geralmente a gente começa clareando pra depois colocar as lentes. Então eu resolvi começar por essa ordem aqui também. Espero vocês a semana que vem. Continuem mandando as perguntas. Estou muito feliz com a participação de todos e nos encontramos a semana que vem. Um abraço a todos.